meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 32, que diz: O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a aproximação de Filipe em relação a essa carruagem que caminhava no deserto de Gaza em direção à Etiópia. Porque estamos diante de um oficial da rainha Candace, da Etiópia, um eunuco, e ele estava lendo uma passagem das Escrituras, lendo em voz alta enquanto Filipe passava. Filipe, que havia ido àquele deserto por ordem do Espírito Santo e de um anjo. Ele ouve então esse eunuco lendo essa passagem, que é uma passagem do Antigo Testamento, de um dos capítulos mais espetaculares das Escrituras, que é o capítulo 53 do livro de Isaías. O capítulo inteiro é uma grande profecia, totalmente descrevendo a vida inteira de Jesus, descrevendo tudo o que ele realizou ali, desde o início do seu ministério até a sua morte por cruz e ressurreição. E olha só a coincidência, entre aspas, né? A cristocidência. Filipe se aproxima da carruagem justamente quando esse etíope está lendo essa passagem das Escrituras, que talvez seja a profecia mais clara, mais contundente da realidade de Jesus sendo o Messias. Bom, nós vemos aqui, primeiramente, né, que se você ler, qualquer pessoa lê o texto de Isaías 53, a pessoa fica totalmente impressionada, impactada. Já foi feito diversas vezes, né, pesquisas, né, até mesmo com ateus, mostrando o trecho e perguntando: você acha que é do Antigo ou do Novo Testamento? E as pessoas dizendo: não, é do Novo Testamento, que está falando de Jesus, ué. Então, mesmo sem estar ali o nome Jesus, todo mundo identifica, tá? Tanto que a profecia é exatamente a vida de Jesus. Bom, a primeira coisa que esse texto aqui nos fala, né, esse texto aqui de Isaías 53, essa parte que o eunuco está lendo, que é o verso 7 desse capítulo, diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Então nós vemos na figura de Jesus o exemplo máximo da paciência, da calma e da não reação. Jesus ele não reagiu à violência das pessoas. Ele nos ensinou a vencer o mal com o bem. Que a maioria das pessoas em qualquer área da vida, seja na área pessoal, quando é ofendida, quando é humilhada, quando é desprezada, a reação natural do indivíduo é responder na mesma moeda, ou até mesmo multiplicando, né? Algumas vezes você vê aquele adesivo na traseira de um carro dizendo: olha, desejo para você o dobro do que você deseja para mim. Quando não deve ser assim, né? Se a pessoa desejar o mal, você vai desejar o dobro de mal para ela. Essa é uma pessoa reativa, uma pessoa vingativa. Jesus é um exemplo da pessoa que vai sempre desejar o bem, que vai vencer o mal pelo bem. E essa ação de Jesus, inclusive, inspirou grandes ícones do século XX, né, no mundo, que impactaram o mundo. Um é Mahatma Gandhi, que liderou lá os indianos a se libertarem do jugo do Império Britânico, né, libertou a Índia de um exército gigantesco sem dar um único tiro, pela resistência pacífica. E ele fala abertamente que se inspirou em Jesus. E o outro é Martin Luther King, que também fez um movimento belíssimo lá nos Estados Unidos pela defesa dos direitos dos negros, né? Que é um tema que está sempre em voga lá, esse racismo e tudo mais. E ele também, Martin Luther King, se inspirou em Jesus, jamais reagindo. As pessoas espancavam os negros nas suas passeatas, eles não reagiam. E como é que você vai vencer sem qualquer tipo de reação? Porque se você reage, irmãos, você dá corda para o outro dizer: olha aí, olha como ele é violento, olha aí como ele é grosseiro, como ele é cruel, olha o aspecto de ira, de raiva.
E quando você responde com ira, você fortalece o outro lado. Isso que as pessoas não entendem, é impressionante. Nesses debates políticos, por exemplo, que estamos vendo hoje, a pessoa não entende o quanto reforça o outro lado, reagindo com violência, reagindo com ataques, com mentiras, com calúnias, com desprezo, com ira. Só fortalece o outro lado. Então, as pessoas não entenderam, e também, às vezes, em disputas religiosas, as pessoas, quando se tornam agressivas, o que você dá de graça o argumento para o outro lado? Olha como ele é agressivo. Isso aí pode ser verdadeiro? Não tem como vencer o mal com o mal, queridos. Se você tentar vencer o mal com o mal, você vai ser vencido pelo mal e o mal triunfa de todos os lados. A vitória tem que ser por meio da benevolência, da bondade, da atitude calma e tranquila. E Jesus fez exatamente isso. Por que o cristianismo venceu a religião judaica? Porque a religião judaica foi opressora, foi violenta, perseguiu, atacou e matou. E os cristãos? Sem qualquer reação. Praticavam o que Jesus ensinou e que Mahatma Gandhi citava de Jesus. Se alguém lhe ferir numa face, dê-lhe a outra. Dê a outra face. Porque assim você não se contamina com a maldade do outro, que gera maldade em você, não gera em você um vitimismo, não gera em você uma autoimagem ruim, nem uma pessoa violenta, que são os dois extremos. Geralmente, quando uma pessoa é atacada, ou ela parte para ser igualmente agressiva, e se torna uma pessoa agressiva, irada, violenta, explosiva, uma pessoa de contenda, uma pessoa de briga, uma pessoa que promove explosões e barracos, ou a pessoa se fica encabrunhada, ela se encosta num canto, tem uma autoimagem ruim, se autodeprecia, se torna uma pessoa tímida, depressiva, em que a vida não vale a pena. Esses dois extremos as escrituras condenam. Nem a pessoa se tornar uma pessoa agressiva, nem se tornar uma pessoa que se deixou ser vencida pela maldade do outro. Não. Nós temos que manter a cabeça de pé, com a bondade como nosso norte, como o amor como essência eterna da nossa prática. Sempre. O outro não vai ditar as minhas reações. As minhas reações eu já escolhi. As minhas reações é amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Não é isso que Jesus nos ensinou? Ame, porque ele falou, vocês já viram o que os antigos disseram. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eis que eu vos digo, amem os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Sabe por quê? Jesus diz, porque assim vós sereis parecidos com o vosso Pai Celestial, que derrama chuva sobre bons e maus, que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Porque se você amar só os seus amigos, o que você está fazendo demais? Essa é a pergunta do Evangelho. O que você está fazendo demais? Ora, até os pagãos amam os que os amam. E se você cumprimentar só aqueles que lhe tratam bem, o que você está fazendo demais? Até os corruptos, os cobradores de impostos fazem o mesmo. Então, para vocês notarem como o evangelho não tem sido vivido, porque o que vivem é o paganismo e o que qualquer pessoa normal faz, cumprimenta o que cumprimenta, ama aquele que ama. O evangelho nos chama a algo diferente, queridos. Amar a todos, indistintamente. Orar por todos, indistintamente. Porque isso acalma nossas atitudes, nos faz pessoas melhores. A gente, sim, contradita o oposto, mas sem desejar o mal, sem querer destruí-lo. Porque quando você quer destruir o outro, você se autodestruiu por dentro. Entrou uma semente de amargura, entrou uma semente de malignidade. Você escancara uma brecha para o diabo.
Onde vem ódio, vingança, desejo de só atacar, você vai se tornando uma pessoa maligna. Mesmo que no início tenha sido por bons motivos. Nesse debate político, às vezes a gente vê isso, a pessoa tem um bom motivo no coração dela, seja de um lado, seja de outro. Ela tem um bom motivo no coração, só que vai se contaminando pelas armas que escolhe. E aí, aquilo que talvez começa bem no coração dela, daqui a pouco se degradou completamente, se degenerou completamente e ela já se tornou uma pessoa destrutiva, em que não há diálogo, não há conversa, há ataque, há guerra, há briga. Isso nunca termina bem, queridos. Seja em consequências externas, seja principalmente no interior da pessoa. A gente precisa aprender com o Evangelho a viver o todo do nosso viver. Seja nas nossas relações de trabalho, seja nos nossos relacionamentos humanos, de casais, entre amigos, com filhos, seja também na nossa vivência de cidadão. A gente ama, a gente pratica o bem, a gente não ataca. A gente quer ajudar o outro, quer ajudar o país, quer fazer o bem. Se essa essência estiver em nós, essa essência de Cristo, aí sim nós podemos contribuir para os outros e contribuir em nós mesmos para o bem. A viver conforme Jesus viveu. E como o apóstolo Pedro ensina em 1 Pedro capítulo 2. Porque para isto foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo. Ele nos deixou um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano, sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então ele nos deixou um exemplo, queridos. Esse exemplo que o etíope está lendo em Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Jesus venceu o mundo inteiro vivendo assim. Martin Luther King venceu um racismo atroz e leis terríveis em um grande país. Mahatma Gandhi venceu um império britânico. E os cristãos de hoje não querem aprender o que até um indiano hindu aprendeu com Cristo. E venceu porque seguiu esse caminho. Que a gente possa seguir o caminho do Evangelho, queridos. Se nós queremos mudança em nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, toda ela, e no nosso país, vamos seguir o exemplo de Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.